uma narrativa falsa. Nós vamos ver aqui um combate aqui entre três dessa vez. Vamos ver quem está falando a verdade, né? Porque a palavra diz que viria muitos falsos profetas e nós estamos vendo isso acontecer. Por isso, temos que ficar atento, muito atento mesmo. A palavra sábado, tanto no hebraico quanto no grego, significa descanso. Pode ter certeza que isso é mentira, né? O significado de sábado é Saturno, Saturday, ou dia de Saturno. Se reunia no primeiro dia da semana para celebrar a ceia. No primeiro dia da semana... Nunca teve ceia, sempre foi o Pessah. E no 10º dia do primeiro mês do ano. A ordem de Deus e o princípio é o mesmo. Você trabalha 6 dias e descansa num dia. Admitindo que o 7º ainda está em vigência. Deus que nos criou e nos conhece, sabe que isso é o melhor para nós. Há mais produtividade, inclusive, quando você descansa um dia em 7 dias. Porém, os cristãos precisam consagrar este dia para o seu descanso. E por que não manter os ensinos que ele mandou? Trabalhar os 6 e descansar no 7. Deus que nos criou e nos conhece, sabe que isso é o melhor para nós. Há mais produtividade, inclusive, quando você descansa um dia em 7 dias. Porém, os cristãos precisam consagrar este dia para o seu descanso e para o seu culto e adoração a Deus e prática. O Yom, né, o dia, já é consagrado, é só obedecer como ele mandou e não mudar o que ele fez, certo? Porque ninguém pode mudar, saindo um mentiroso e entrando outro. Esse agora vai desmentir o primeiro com outra mentira. Eu vou ler para você, Daniel 7:25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O texto está correto, mas vamos saber se vai encaixar onde ele está querendo colocar, certo? Porque ele vai colocar o mesmo no ano de 321, em 7 de março, mas o texto é para 24 de fevereiro do ano de 1582 e o coordenador do ato é o Papa Gregório XIII. Não o Domingos Constantino, como ele vai mostrar. Foi o Papa Gregório XIII que mudou o tempo e a lei. Quando Constantino, o grande imperador romano, juntamente com o bispo Eusébio, que representava a parte religiosa de Roma, eles se uniram e fizeram um decreto dominical. O decreto dominical era um decreto que tirava a força do sábado, que planejava anular o sábado e planejava promover o primeiro dia da semana, que mais tarde receberia o nome de domingo. O decreto foi feito e o conteúdo dele é mais... Essa narrativa é mais que falsa. Nessa época era fato se ver o sistema imperial comemorando a festa da Saturnália, ou seja, o famoso dia de sábado, ou o dia de Saturno. Essa festa começava no dia 25 e terminava em cima do 7º Yom Eles escreveram mais ou de menos Yom. assim, que todos os juízes, que todos os artífices, que todos os mercadores, que todos os moradores descansem no venerável dia do sol. E o venerável dia do sol era o primeiro dia da semana. Porque naquele tempo havia um grupo de pessoas que adoravam o sol. Até hoje tem gente que adora estátua, adora animais, adora os astros, adora o vento, adora o fogo, tem de tudo nesse mundo, né? Então, o decreto dominical feito por Constantino e pelo bispo Eusébio dizia basicamente isso, que as pessoas deveriam descansar no venerável dia de domingo. Agora o dia do sol perde sua vigência para o domingo. A partir dali foi consagrado o famoso dia de domingo. Ouviu isso? A palavra diz, a profecia diz, assim diz o Senhor, de que alguém iria mudar os tempos e a lei.
e o povo de Deus seria dominado por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é uma profecia, ok? E essa profecia se cumpriu. É verdade, ela se cumpriu em 1582 pelo Papa Gregório XIII e não por Constantino, hein? Aconteceu no dia 7 de março do ano 321 da nossa era. É mentira. Essa mudança é documentada como a mudança do ciclo de Lua e com a coluna 7 do caloastro lunisolar em 1582. Mudança do sábado para o domingo. Entendeu? Não entendemos porque é mentira. Nunca houve essa de mudar sábado para domingo. Houve mudar o dia do sol para o domingo. Isso sim, é verdade, isso aconteceu. E isso é o que Daniel profetiza aqui, no capítulo 7, verso 25, quando ele fala que os homens iriam mudar os tempos e a lei. E isso aconteceu de verdade. Depois do decreto de Constantino e do bispo Eusébio, o tempo foi passando e essa coisa foi criando força. Eles foram tirando o sábado de cena e colocando o primeiro dia da semana no lugar. E aí o primeiro dia da semana recebe o nome de domingo. E eles começam então a trabalhar, até que um pouco depois, alguns anos depois... Mentiroso! Saturno era adorado como um deus desde os primeiros imperadores. Mesmo antes de Yahushua ser morto, já tinha a festa da Saturnália. Você quer enganar a quem, meu amigo? Sábado é exatamente o nome pagão, tá? E não tem essa de botar porque tirou o sábado, botou o domingo, nada a ver. Na morte de Yahushua, eles ainda abusaram, ainda colocaram alguns regimes da festa da Saturnália. Fizeram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Yahushua, porque aquela festa ela era como se fosse o carnaval do Egito. Usava-se todo tipo de fantasia e eles agora colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Yahushua, colocaram um manto púrpura sobre ele, batiam uma cana sobre a cabeça dele, sobre os espinhos da coroa que enfiavam na sua fronte, nas suas têmporas, e perguntava: quem é que está te batendo? Profetiza aí, ó rei. E assim eles faziam chacota de Yahushua. Olha, caríssimo, isso era exatamente no período da festa da Saturnália, tá? As pessoas não sabem disso porque vocês nunca ensinaram isso para ninguém, tá? Mas o sábado realmente deriva de Saturno, Saturday, dia da festa da Saturnália. Isso rolou até o ano 1582, quando Gregório fez a mudança no calendário. Não vem você agora dizer para mim que foi Constantino, coitado do Constantino. Ele leva a culpa de coisa que ele não fez. Diz que foi ele que fundamentou o cristianismo, foi ele que mudou o sábado para o domingo. Deixa de conversa, deixa de mentira, não tem nada a ver. Nada mesmo. Constantino simplesmente colocou o domingo para ser o nome dele. Ele também era um deus. E como um deus... Mas sabe o que significa sábado? Significa dia do Senhor. Dia do Senhor. O Senhor... Mentiroso. Sábado significa Saturno, Saturday, dia de Saturno. Deixa de mentir, camarada. Nós estamos chegando ao final da história. E estou torcendo para que você esteja falando da forma que você foi ensinado e que você nunca se interessou para ter outro conhecimento. E que agora, na continuação, você sinta o interesse de conhecer as coisas que eu também estou conhecendo. Maravilhosas, no nome de Yahushua Hodshua, o nosso Criador e Mantenedor, no nome de Yahushua Homer Hushihai, aquele que tudo pode, porque infelizmente você está perdido no tempo, tá? Para você que não conhece o nome verdadeiro e do mandamento também do Criador, Yahushua Hodshua, fique sabendo, é Shebvolial, Shebi vem de sétimo, e Yahweh é o nome do Pai. Apocalipse 14, versículo 1. E viu o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele os 144.000 tendo em suas frontes o seu nome e o nome do seu pai. Tá?
Kozokiul, capítulo 20, verso 12, verso 20, o sinal. Vamos em frente.